Agora, eu vou falar da minha própria investigação. Dentro do grupo com António, a minha expertise, se podemos dizer, é a componente emocional ou a metodologia dos instrumentos. Há alguns conteúdos que eu domino do que ele apresentou, outros do ponto de vista da intervenção não. Aquilo que eu faço nos últimos 16 anos é trabalhar as emoções em diferentes contextos, na reabilitação ou, mais especificamente, aqui no contexto do trabalho. O mesmo exemplo, eu tinha preparado os meus, depois quando ele não veio eu coloquei, já agora estão convidados para nos ir visitar ao Porto, aqui algumas pessoas já foram, portanto eu gosto particularmente desta imagem que não é do Porto, é do outro lado, de Vila Nova de Gaia, mas que nos dá uma ideia da cidade e que em termos emocionais considero relaxante e quando venho falar de stress costumo trazê-la para me inspirar a mim mesma. Quando falamos de emoções no trabalho, de que é que nós estamos a falar? Frequentemente, do ponto de vista individual, da depressão, estamos a falar da exaustão ou esgotamento emocional, estamos a falar da supressão de emoções e do que nós temos de substituir perante o nosso utente e estamos a falar daquilo que tem sido a minha área de investigação, que é o stress no trabalho e que no limite é o burnout, que em Espanha aparece muito traduzido como o síndrome do queimado. Há um investigador muito importante de Valência, o Pedro Gil Monte, que já trabalhei com ele, tem uma série de artigos, de livros sobre o síndrome do queimado. Também a Marisa Salanova, que eu irei apresentar a seguir. Um dado importante, quando falamos da supressão de emoções, em Espanha não sei qual é a profissão, mas em Portugal a profissão que está conotada como sendo aquela que mais estressa neste momento e que mais obriga à supressão é a do call center. Quem está num telefone a atender utentes normalmente resiste sem problemas patológicos durante cerca de meio ano. E a outra versão do call center é quem está numa loja, num despacho, contactando com os utentes, sobretudo que vão apresentar queixas de utilização dos telefones móveis e dos canais de televisão. Não sei quais são as marcas aqui, mas são as duas profissões neste momento, ou as duas áreas que têm mais supressão de emoções, porque o cliente tem sempre razão. Eu tenho estudantes que trabalham nestes call centers e têm de ter uma emoção positiva na voz. O que é difícil ao telefone transmitir algo emocionalmente positivo quando a outra pessoa está muito agressiva do outro lado. É uma área que levanta muitos problemas do ponto de vista emocional. Mas o stress no trabalho também afeta fora do trabalho e há duas áreas emergentes que são o conflito trabalho-família e são também a cólera ou a agressividade na condução. Neste momento, Portugal vai ter a carta por pontos e já se começa a discutir controle da agressividade, porque está provado que agressividade e stress na condução dá mais acidentes e mais graves. Não sei como é a condução em Espanha, mas em Portugal é muito complicado e quando vão estrangeiros, e às vezes andam comigo, e eu considero uma condutora calma, estressada por não saber para onde vou, mas encostada à direita, devagar, e as pessoas dizem como é que tu aguentas com carros pela direita, pela esquerda, tudo a buzinar. E eu digo, não sei, é esta a minha realidade. Para Espanha, pedi ajuda ao Jorge para vir de carro, que não tive coragem de vir sozinha. Mas é esta área também que dá origem a acidentes e dá origem a situações muito graves de conflito. Há uns anos atrás houve uma situação muito grave de numa autopista simples junto à cidade, num domingo à tarde, dois motoristas entraram em conflito por uma coisa muito estúpida, um ultrapassar. Pararam, começaram a discutir, um deles foi ao coche, pegou numa arma e matou o outro com um tiro no peito à frente da mulher e das crianças. É o extremo da agressividade na condução.
Porque a importância da atividade profissional e do stress no trabalho? Para os nossos pais, para os nossos avós, o trabalho não tinha o mesmo significado que tem para nós. Estamos a falar muito, não só da subsistência monetária, mas também da satisfação e da criação de uma identidade profissional. Quando nós conhecemos alguém, muitas vezes perguntamos, então, onde trabalha, o que faz ou qual é a formação de base. Nós tentamos perceber o outro através das suas características e isto potencia, amplia, aumenta o desgaste e o sofrimento que o trabalho nos pode dar. As novas tecnologias, com as solicitações constantes, eu costumo dizer, sempre ligado, sempre solicitado, eu sei que quando me sentar ali e o Jorge estiver a falar, não vou resistir a ver se os meus alunos já me enviaram algum e-mail e depois vou ficar a estressar com o que vai acontecer. Isto leva ao stress crónico e, no limite, à patologia do burnout. Nós costumamos ensinar aos utentes, o telemóvel e o computador têm um botão chamado off. E quando a pessoa, antes de ir dormir, vai ligar o computador para planear o dia seguinte, normalmente vê alguma informação que não gosta, então já vai dormir estressado. Mas nós ficamos viciados com aquilo que pode estar a acontecer e que é urgente para nós. E reparem que na universidade, pela nossa profissão, está sempre a acontecer alguma coisa importante. Um prazo de um congresso, um aluno que precisa de ajuda, então nós não conseguimos distinguir. Ainda ontem com o Javier se falava, e um professor ir de férias, as teses não param e a maneira como o ensino superior está organizado está a potenciar este conflito constante. Nós temos um mês de férias, mas a entrega da tese é dia 1 de setembro. O que é que nós fazemos? Dizemos ao aluno para entregar a tese 31 de julho? Não. Dizemos, eu corrijo, eu trabalho durante as férias e então nós próprios estamos a entrar também num patamar de stress precisamente com esta má gestão. Porque o stress no trabalho em termos europeus? Apenas ali algumas estatísticas. Em 99 a 2007, 28% dos trabalhadores diziam bem-estar afetado pelos riscos psicossociais, falta de tempo como o fator mais selecionado. Mais tarde, em 2010, 14% já referiam stress, depressão ou ansiedade, 45% dos trabalhadores em 2012 tinham sofrido mudanças organizacionais e 62% trabalhavam com prazos muito apertados, com um limite de tempo muito importante. Nós em Portugal, pelo menos na minha faculdade, brincamos que a nossa agência de Lisboa, à sexta-feira às 4 da tarde, e os nossos funcionários terminam às 5h30, nos enviam pedido de um relatório para segunda-feira. Então, o que é que nós fazemos? A partir das 4, eu por vezes não vou ao e-mail. Quando chego lunes, segunda às 9, digo, já não tenho tempo, porque é constante. À sexta, antes de fim de semana, vem um pedido. É impossível relaxar assim. Também os riscos psicossociais que 79% dos dirigentes há 6 anos estavam preocupados, mas menos de 30% das instituições apresentavam procedimentos para enfrentar o stress e vamos ver que não é fácil. Mais de 40% dos dirigentes das empresas consideravam os novos riscos mais graves e mais difíceis de trabalhar. O que é que são os antigos riscos? Doenças físicas e parte musculoesquelética. Novos riscos são a parte mental do trabalho, nomeadamente o stress e o burnout. Para quem estiver interessado, a Agência Europeia para a Higiene e Segurança no Trabalho tem inúmera documentação sobre estes temas. Foram lançadas 2 campanhas, em 2014, locais de trabalho saudáveis, em 2016, locais de trabalho saudáveis para todas as idades.
Porquê esta segunda parte da campanha? Porque se estima que 30 a 40% dos trabalhadores ativos na Europa em 2030 tenham entre 55 e 64 anos. E neste momento as estatísticas dizem que a maioria destes trabalhadores não sobrevivem no emprego até à idade final, ou não sobrevivem em boas condições mentais. As condições físicas já vão estando trabalhadas, o problema é a parte mental. Daí a campanha se preocupar com este envelhecimento. Com esta comunicação, aquilo que pretendo é alertar para o stress no trabalho, ou seja, esta componente de prejudicar a saúde física e psicológica, um stress no trabalho crónico que vai dar à doença do burnout e que afeta o desempenho do trabalhador e a sua saúde, e depois falar um pouco sobre a fadiga de compaixão, que é uma outra área dos profissionais de ajuda. No limite dizer que, infelizmente, atualmente, trabalhar faz adoecer. Por isso podíamos não ir trabalhar, mas temos de trabalhar. Então temos de enfrentar este stress. Eu tirei aqui da versão espanhola da Agência Europeia alguns exemplos de documentos e ali uma frase ou outra, mais para quem quiser depois poder ver em pormenor, mas aparece-nos ali o stress então como um risco social dominante, ou um risco do trabalho dominante. Aqui há alguns exemplos daquilo que a Agência Europeia tem, e se olharmos ali para os fatores de stress, aparecem as cargas de trabalho excessivas, as exigências contraditórias. Há uma notícia em Portugal recente que saía: os patrões, chefes tóxicos, aqueles que não sabem gerir e cuja equipa é prejudicada. Era uma notícia de jornal como exemplo. Este slide eu pretendo só mostrar, ele está em inglês na agência, que os trabalhadores jovens atuais vão ser os trabalhadores idosos do futuro. Então nós temos de fazer esta prevenção e aparece-nos o conceito de capacidade de trabalho. Há um esquema da agência finlandesa que nos mostra aqui tudo aquilo que o stress no trabalho nos pode dar, desde o meio, a família, o contexto empresarial, até ali o desenvolvimento das capacidades que termina na nossa capacidade de trabalho e que nós podemos também treinar com o trabalhador quando temos condições. Aqui eu ia-vos mostrar o exemplo do efeito negativo do stress. Desculpem. Estou a tentar mostrar agora um filme, que eu não sei como é que consigo chegar lá. Eu trago dois filmes, um agora e depois outro pequenino no final. Tem sonido? Tem. Ele vai ser em inglês, mas interessam mais as imagens. Depois o final tem música. Ok. E agora como é que eu consigo? Uma área nova de trabalho neste momento é o Tecnostress. Eu já não stresso porque peço logo ajuda. É este aqui, efeitos do stress. Stress is a part of life, and it's not always a bad part of life. Most of us enjoy good stress in small doses, like roller coasters, watching sports, or even a scary movie. That's the kind of stress that keeps us young and on our toes. Then there's bad stress, or worse, chronic stress. Negative stress isn't just in your head. It can affect us both mentally and physically. Stress hormones in the body for extended periods of time can physically age our cells. So when you're stressed at work or home, your cells look and act older, making you look older and even impacting your immune system. Not only does it add years to your appearance, it can also affect your memory, making brain cells shrink permanently. Even short-term stress can make it hard for you to remember simple things. The good news is, you can manage stress now to prevent more damage to your body and mind tomorrow.
stress management is a skill that can be learned. Check out Blue KC's Tips to Manage Stress video for ways to beat stress for a longer, healthier, and happier life. Este é um vídeo que me foi dado como sendo utilizado para os bombeiros e polícias do Kansas para a prevenção do stress. Vou tentar retomar agora. Agora fazemos os slides e depois o outro vídeo é no fim. Não, só no final. Ah, ok. Que é para terminarmos a... Obrigada. Mas são 5, 10 minutos? Ok. Não sei ver a cara. Okay. Ah, ok, graças. Aqui, deixa-me só passar. Vamos falar então da diferença entre o stress e o burnout. Se nós olharmos para ali, o stress é algo que resulta do desequilíbrio entre os meus recursos, as minhas capacidades e as exigências da situação. Habitualmente, as pessoas pensam que é algo que não é para sempre, que é algo temporário e eu ainda é demasiado, mas eu vou conseguir. Quando nós estamos no burnout, já é algo que vem para ficar. Algo definitivo é algo que é um lento drenar, um lento esgotar das minhas capacidades e que tem sempre uma componente negativa. Esta figura, na minha opinião, mostra bem a diferença entre o stress e o burnout. O Eric, para a fotografia do stress, mostra um ar muito assustado. Para a fotografia do burnout está tão cansado que já nem consegue tirar a fotografia. Faz esta diferença. Dentro do burnout ainda podemos ter a fadiga de compaixão. Então o burnout é um estado de esgotamento que dura cerca de 10 anos na profissão até se manifestar. É algo que implica ali com os vasos e com a água o lento drenar. Por mais que se tente injetar ou descarregar água, ela vai desaparecendo. O que nós temos ali no momento de transbordar é quando a pessoa no trabalho tem uma explosão emocional que nos mostra como sinal de alerta que não está bem. Eu já apanhei uma enfermeira e um empregado de café nitidamente com este copo. O empregado de café perguntou: o que queres? E eu disse: um iced tea, Nestea. E perguntou: de que sabor? E eu disse: não sei, escolhe tu. E com um café cheio de gente, ele dá 2 patadas e diz: eu sou pago para te trazer uma lata de iced tea, não sou pago para selecionar por ti. E eu pensei, se estava um buraco, eu entrava. A seguir, o patrão veio, ele está muito estressado. E eu percebi, sim. A outra situação mais grave foi com uma enfermeira na consulta do viajante, que quando eu entrei, me diz, cambiar a roupa, e eu estou assim, e começa a escolher os medicamentos num armário e começa a tirar as coisas para o chão. E eu pensei, não é normal uma enfermeira tirar os medicamentos. E pensei, o que é que ela me vai dar? A seguir começa a gritar, vem outra pessoa e diz: por favor, um psicólogo, um médico, ela está em stress. E eu, vestida, despida, eu sou psicóloga, eu posso ajudar. E depois a minha preocupação foi: eu não quero para me dar a injeção, quero outra pessoa porque eu não confio no que ela vai escolher. Isto é a situação limite. Porque é que quando nós fazemos a investigação não encontramos pessoas em burnout? Porque elas já não estão a trabalhar. Então as estatísticas dão-nos 3 a 16% em 98, 3 a 29%. Eu faço recolha, já tenho milhares de questionários, não encontro mais de 6%. Porque eu chego a um local e peço voluntários. E quem está doente a trabalhar não preenche questionários e os outros não estão a trabalhar ou abandonam a profissão. Há uns anos atrás, nos Estados Unidos, quem tinha burnout, o que é que fazia? Ia para o Havaí abrir uma escola de surf.
mudava. Em Portugal ia para o Alentejo montar, instalar uma quinta, um hotel. As pessoas mudam de profissão porque com burnout é difícil retomar. Quem são os autores do burnout? São o psiquiatra americano Freudenberger e a psicóloga social Maslach. E têm muita investigação chamando a atenção que a doença é mais frequente em quem trabalha com pessoas. Neste momento também é frequente em quem trabalha com pessoas que precisam de tecnologia. Os informáticos da nossa faculdade têm tanto stress quanto os professores, porque os professores têm os alunos a exigir, os informáticos têm os professores a dizer não percebo nada disto. E se falha, falha a aula, falha o exame, falha toda a informação. Os autores falam na erosão do espírito, esta lógica de ir corroendo. Quais são as 3 dimensões? O instrumento mais utilizado está ali, Maslach Burnout Inventory, da Christina Maslach, Susan Jackson e Michael Leiter, e tem estas 3 dimensões. Exaustão emocional costuma ser a primeira. Eu não consigo responder a mais ninguém. Se alguém me pedir ajuda, eu já não consigo mais. Como é que eu me protejo? Se tenho de continuar a ir trabalhar, passo a ser cínico e desumano, o que nos cuidados de saúde é complicado. E eu digo à enfermeira, dói-me aqui, e a enfermeira diz, passe para cá, a mim também me dói muita coisa. E nós dizemos, ok, é desumano. E depois a falta de realização pessoal. Se eu sou enfermeira há 10 anos e sinto esta frieza com os meus utentes, então eu não sou um bom profissional. E aí entra a culpa. Dentro das profissões de ajuda, alguns investigadores dizem que há um burnout específico que é a fadiga de compaixão. Na minha opinião, não é assim tão diferente, é apenas a componente da exaustão emocional mais visível. Pessoalmente, não vejo grandes diferenças teóricas. O que eu alerto é que normalmente esta fadiga de compaixão atinge as pessoas mais altruístas, que estão mais vocacionadas para ajudar e então esquecem-se de tratar a sua própria saúde emocional. São tão empáticas, sofrem tanto com os outros que acabam por sofrer demais e não conseguir ajudar. Um outro exemplo, nós ensinamos aos alunos de psicologia a capacidade de empatia. Mas a empatia tem limites. Situação ridícula, uma estudante nossa estava a fazer a consulta, o atendimento aqui, tinha um espelho e nós estávamos todos aqui. E atendeu uma senhora anciana que estava a chorar a morte do marido. E a senhora chorava. A nossa aluna era muito sensível, por um lado, e por outro lado pensou que a empatia era chorar também. E começou a chorar na consulta. A senhora parou de chorar e disse, minha senhora, quem chora aqui sou eu. Você está aqui para trabalhar e não para chorar. A aluna ainda chorou mais porque não sabia o que é que havia de fazer. Tivemos de ir buscar. Temos de distinguir burnout de depressão. Normalmente na depressão a origem da tristeza é melhor identificada, de fadiga, fazer a pessoa recuperar com férias ou com uma semana de intervalo. Quando a pessoa está em burnout, mesmo depois das férias, vem pior do que antes. Não se sente bem a trabalhar. Insatisfação com o trabalho, stress crónico ou traço de ansiedade são algumas das características que nós medimos para saber se é mesmo burnout. Para quem faz o atendimento, há uma solução mágica. Se nos primeiros 10 minutos da consulta a pessoa refere trabalho, 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 é o síndrome de burnout. Porque se a pessoa refere os filhos, o companheiro, outras coisas, não é burnout, pode ser depressão.
Esta autora brasileira diz que para nós vermos o burnout no local, temos de começar a trabalhar com os serviços de saúde ocupacional, perguntando o absentismo, quantas vezes a pessoa pede para mudar de serviço e se pede horas extras sem ganhar, porque não se consegue concentrar, se tem acidentes de trabalho e se já foi afastada por motivo de doença. Como é que nós podemos fazer a prevenção? Nas organizações é muito difícil trabalhar, nós tentamos diminuir o stress, é difícil. Tentamos aumentar os recursos, numa organização também é difícil. Então tentamos aumentar os recursos do indivíduo, ensinando a gerir o stress. O senso comum diz: o que não tem remédio, remediado está. Faz sentido para vocês em termos de tradução? Então, eu não posso estressar, tenho de aprender a sobreviver. Tratamento. Alguns autores dizem partilhar. É muito complicado, pelo menos em Portugal, numa universidade, um professor partilhar as suas dificuldades com o outro, porque o outro vai competir com ele. Eu não vou dizer que tenho uma dificuldade a escrever um paper easy, porque o meu colega vai tentar escrever e publicar primeiro do que eu. Então, enquanto professor, quando me perguntam está tudo bem, eu suprimo uma emoção e digo sim, perfeito, mesmo que por dentro não esteja. E isso, ao longo do tempo, mata. Partilhar, ter expectativas realistas e evitar o isolamento. São 3 técnicas importantes. Neste momento, fala-se do burnout e da componente extrema que é o engagement. A espanhola que mais trabalhos tem feito é a Marisa Salanova, também próximo de Valência, que tem mesmo, neste momento, já uma empresa paralela à universidade para fazer intervenções da motivação. Se nós temos burnout, exaustão, cinismo e ineficácia, temos engagement com o seu oposto. É a dita psicologia positiva. Há sites para a gestão do burnout, há sites para a gestão da fadiga de compaixão. Como é que nós ensinamos, e estou mesmo a terminar, reconhecer os sintomas, comunicar e motivar-se, ter um estilo de vida saudável, ter uma rede de suporte, reconhecer sintomas patológicos. Isto é muito bonito na teoria. Na prática é muito difícil de aplicar. Nós ensinamos, mas depois nem sempre aplicamos. Há também este exemplo que nós ensinamos que pode ser feito em 5 minutos no local de trabalho. Fechar os olhos, pensar numa situação feliz e concentrar-se nas sensações físicas. Por exemplo, se eu gosto de praia, tenho de me convencer que estou a sentir o cheiro da praia, estou a ouvir o barulho das ondas, estou a sentir o vento na cara. Se eu me centrar nas sensações físicas, durante 3 minutos eu consigo cortar com o stress. Isto pode ser feito numa casa de banho em 5 minutos. Não é o local mais agradável, mas pelo menos dará para cortar. Temos também já muitas aplicações para o stress. Algumas delas ainda estressam mais as pessoas. Neste momento eu conheço uma empresa onde nós fomos dar alguns exemplos que resolveu criar um fórum e todos os dias todos os trabalhadores têm de colocar uma frase que simboliza a felicidade. Estão a imaginar o que é que isso está a dar? Um aumento de stress. Não é todos os dias, era quando a pessoa quiser. Um outro exemplo mais grave foi numa divisão de polícia, em que eu fui fazer a gestão do stress e falei no exercício físico. Como os polícias têm de ter também treino físico, o comandante, que na altura eu percebi que não era bem aceito pelos seus homens, resolveu que o treino físico não era um desporto individual, era um jogo de futebol. 2 semanas depois estava o comandante no hospital com uma perna partida,
porque durante o futebol um elemento dele explicou ou exprimiu a sua energia física sob a forma de agressividade. Muito cuidado que isto nem sempre funciona. E para terminar, uma vez que falar de stress, a mim relaxa-me, a vocês pode estressar, eu trazia aqui um vídeo da net que nos mostra o que é o efeito do stress, geralmente no open space, nos escritórios, porque na polícia, nos bombeiros, na universidade, isto não é filmado, ou se é filmado, não passa para o público. Portanto, para terminar, tentar ver qual é este aqui. Este Band-Aid? Não. Não, está ali. Band-Aid, sim. Não sei se a música está muito alta. Kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no carrying on. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. Tell me your life's been way offline. You fall into pieces every time. And I don't need no carrying on. 'Cause you had a bad day, you take everyone down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You're working a smile and you
ideia é nós não chegarmos a este ponto com as novas tecnologias. Obrigada. E, portanto, só tinha o slide a dizer muitas graças, dou por terminada. Para medir el grado de estrés, solo hay los test, ¿no? Y las entrevistas con la persona. Los nuevos, las pulseras que miden a parte sim, podem medir, mas temos de distinguir, há respostas fisiológicas do stress. Um exemplo, eu trabalho com os bombeiros e os bombeiros, quando vestiam a camiseta para ir para o terreno, davam indicadores de stress. Ritmo cardíaco ativado. Quando chegavam ao terreno, tinham um ritmo cardíaco ativado diferente, que o médico nos ajudou a interpretar, que era mais tradução física. Eu não sei o pormenor, mas tinha a ver com as ondas cardíacas. Umas refletiam uma parte mais emocional, uma adaptação, outras refletiam o esforço físico. Eu fui observar os comportamentos para ver se tinham comportamentos de tremerem as mãos. Por exemplo, num incidente, uma vítima chorou e abraçou o bombeiro. Ele estava com a água e quando a vítima o abraçou, ele não gostou do toque e pegou na água e levantou e molhou os outros colegas todos. Esse comportamento me permite observar que ele não está bem. A camiseta dá sinais cardíacos e eu preciso da ajuda do médico para saber se corresponde a um ritmo cardíaco da atividade física ou se pode traduzir parte emocional. Neste momento temos médicos a ajudarem aí. O que é que eu faço? Questionários, utilizo perguntas no telefone com os bombeiros e tento observar o comportamento, porque os indicadores, tenho trabalhado também com o cortisol, à segunda e à sexta-feira, mas os indicadores físicos traduzem muita coisa para além do estado emocional de stress. Por exemplo, um bombeiro que vem ainda com um ritmo cardíaco elevado depois da intervenção, eu já concluí, ao fim de muitas horas, que vem em stress, porque ele diz, ainda não consegui esquecer o acidente. Se a camiseta vem a dar sinais muito fortes, então eu penso que é stress. As pulseiras podem ajudar. Nós estamos a tentar construir um projeto com os polícias, com as pulseiras no terreno. Mas o que é que aconteceu? Algumas ruas do Porto são a subir. Então, todos eles diziam, não sinto stress, mas a pulseira parecia indicar stress até eu perceber em que parte da cidade estás trabalhando. Estou subindo e descendo, a pulseira dava sinais físicos da atividade física e eu preciso, para o stress, sempre de perguntar à pessoa como se está a sentir. Ou, se não quero perguntar, tenho de tentar observar. E com treino, eu tenho alunas que vão para a rua, o polícia está ali multando os costas e a aluna está aqui tentando perceber se ele pega na caneta, se... coisas como isto, mas preciso sempre de perguntas. Os questionários são para grandes amostras. Quando eu vou a uma empresa, tenho neste momento, na emergência médica, 1000 questionários lançados. Vão depender se responde à segunda, à sexta. É difícil. É muito difícil estudar o stress no local sem perguntar às pessoas, porque stress é percepção de stress. Se hoje de manhã o meu filho ou a minha filha reagiu mal, eu vou ter uma fonte adicional de stress, algo que me pode prejudicar. Eu tenho de fazer muitas perguntas e os trabalhos são com grandes questionários sem muitas perguntas. Preenche e depois se vê. Por isso é que a estatística não corresponde à realidade. Mas nós estamos começando a tentar trabalhar com as camisetas, só que as camisetas nem sempre emitem o sinal. Estamos a tentar com os colegas com umas gafas com a câmara para tentar cruzar camiseta, questionário e o que está ocorrendo. Ou então eu ando com os polícias no carro para tentar ver o que aconteceu. Mas isso é mau,
porque eles falam comigo e contam as histórias. Chegam ao fim, já não estão tão estressados por partilhar comigo. Então não posso ir com eles, porque senão não dá o stress real. É muito complicado, mas as novas tecnologias podem ajudar.